Nesse ponto, você já deve ter notado que compartilhar experiências e valores é um ótimo meio de gerar conexão com a sua audiência. Mas aqui entram duas questões importantes. Primeiro, você nem sempre vai estar disposto a se abrir sobre seu passado para as pessoas. Segundo, apenas uma boa história não é suficiente para fazer a audiência prestar atenção na sua mensagem. Felizmente, existe um meio para superar esses dois problemas, e ele começa com a compreensão de que, às vezes, algumas palavras assumem um significado diferente da intenção original, o que cria ruído na comunicação. Por exemplo, quando você fala liberdade financeira, muita gente entende ser rico. Quando você fala planejamento financeiro, a pessoa imagina uma planilha chata que vai limitar sua vida. Quando você fala propósito, a imagem mental pode ser de algo distante, quase místico. E é exatamente aí que entra a técnica de transmissão de conceitos, que costumo dividir em 3 níveis. O primeiro é o mais comum, o conceito morto. É o nível mais focado em dizer em vez de mostrar. Aqui que o educador fala como se estivesse em uma sala de aula e começa o post ou vídeo dizendo: hoje eu vou te explicar os 3 tipos de perfil de investidor. Ou seja, começa direto com a intenção de ensinar e não de conectar. A linguagem é exata, contudo sem imagens, vida ou movimento. Já no segundo nível, conceito ilusório, você aprendeu a se comunicar e sabe que o foco não é ensinar, e sim mudar um comportamento da audiência. Logo, ao escrever seus roteiros, você vai se perguntar: como minha audiência vai sentir o impacto desse conteúdo? O que ela vai ganhar ao aplicar esse conhecimento? O que ela vai perder ao ignorá-lo? Porém, o que acontece? Devido à falta de prática, é comum que educadores nesse nível criem conteúdos do tipo: cuidado, você pode perder dinheiro se investir sem saber disso. Inclusive, eu mesmo já criei muitos ganchos e conteúdos com esse mesmo tom. O problema é que as emoções despertadas por tal abordagem são limitadas. Afinal, embora o impacto daquele conhecimento esteja sendo apresentado, as consequências ainda são genéricas. É como quando escutamos pais ou professores dizendo que precisamos estudar, pois isso vai nos ajudar a entrar em uma boa faculdade. A reação mais comum é pensar que existem muitas faculdades e profissões para se tentar, tornando o ato de imaginar o futuro cansativo e desmotivador. Assim, para evitar que nosso público ignore o conteúdo, precisamos mostrar com detalhes em qual faculdade ele estudaria, qual profissão exerceria e como se sentiria durante esse processo. Por exemplo, nesse nível, você não diz: você pode perder dinheiro se investir sem conhecer seu perfil. Você diz: conheço uma pessoa chamada Eduardo e ele viu os amigos ganhando dinheiro com Bitcoin e decidiu tentar. No entanto, ele tinha um perfil mais conservador. Após investir R$ 5.000 em Bitcoin, começou a perder o sono, até que vendeu tudo com prejuízo após a moeda cair 10% em uma semana. E até hoje ele não tem coragem de voltar a investir. Perceba que esta história é simples, cotidiana e com real potencial de acontecer, levando a audiência a pensar: caramba, podia ter sido eu. Nesse ponto, mesmo contando que o Eduardo é apenas um personagem fictício, sua audiência já se conectou, já entendeu os perigos de investir apenas olhando para a rentabilidade. Claro, nem sempre contar uma história tão real e detalhada será possível. Vão existir momentos em que você tem um pouco tempo e precisa de um roteiro mais enxuto ou simplesmente está sem boas ideias. Mas mesmo em tais situações, recomendo que você evite ao máximo palavras como finanças, financeiro, patrimônio, gestão e etc. Pois pensa comigo, se eu digo que eu tenho 100 mil investido, uma casa de 180 mil, um carro de 20 mil e nenhuma dívida, mesmo sem eu dizer diretamente, você entende que estou falando do meu patrimônio. Da mesma forma, alguém pode nunca ter escutado a palavra patrimônio, porém é capaz de entender que tenho recursos financeiros somados no valor de R$ 300 mil, e isso não se aplica apenas a palavras mais técnicas. Por exemplo, existe uma enorme diferença entre dizer que, antes de encontrar um sentido para minha vida, eu andava depressivo, e dizer que eu ficava deitado na minha cama todos os dias, pulando refeições e banhos, com a janela fechada, querendo apenas dormir o dia todo. No segundo exemplo, o impacto das minhas palavras é mais profundo, pois não estou apenas dizendo que eu estava depressivo, eu estou ajudando você a entender com precisão o que eu estava passando, e justamente por ser mais visual e acessível, pode alcançar mais pessoas. Aqui, para te ajudar a criar uma comunicação com mais conceitos vivos, preparei uma lista com palavras que você pode pesquisar o real significado, basta acessar o documento na descrição. Nele você vai encontrar a lista com as palavras junto ao seguinte comando do ChatGPT: quero uma análise profunda e
completo sobre o conceito de X, inclua sua definição técnica e científica e explique o que ele representa na prática. Em seguida, descreva as implicações práticas e emocionais desse conceito no dia a dia, o que a pessoa ganha ou perde ao aplicá-lo ou ignorá-lo, e quais impactos ele provoca em decisões, sentimentos e comportamentos. Por fim, apresente 3 situações ou exemplos cotidianos que demonstrem o conceito em ação sem mencionar seu nome. A ideia é ilustrá-lo de forma que qualquer pessoa, mesmo sem conhecê-lo, consiga compreendê-lo claramente. Claro, entender mais a fundo essas palavras e conceitos vai te ajudar. No entanto, já aviso, o segredo para ficar bom no uso dos conceitos vivos vai um pouco além. Quando eu comecei a escrever os roteiros das aulas, minha preocupação era apenas colocar tudo o que eu achava importante no papel. Então, esqueça conceitos vivos, houve erros gramaticais, lógica confusa, repetição, além de aulas técnicas e histórias que precisei alterar ou eliminar. Foi apenas após lidar com os erros mais gritantes que finalmente passei a procurar conceitos que pudessem tornar mais visuais e detalhados. Ou seja, os conceitos vivos são mais algo que você desenvolve como um acabamento e polimento do seu texto, do que um método que você usa ao escrever. Além disso, por mais desagradável que seja admitir isso, é impossível dar vida a todos os conceitos da sua narrativa. Esse curso é um ótimo exemplo, há milhares de coisas que podem ser melhoradas. Perdi a conta das vezes que fiquei irritado pensando, esse trecho está muito explicativo, seria bom adicionar uma história ou uma analogia melhor, mas então me vi em branco sobre como fazer isso. Nessas situações, também não ousei diminuir muito meu ritmo, com medo de ser pego em uma espiral infinita de preciso melhorar isso antes de publicar e nunca publicar o curso. Assim, eu só pude jogar a responsabilidade pro meu eu do futuro, acreditando que sim, as aulas que escrevi são grandes e desastrosas falhas, mas está bem, pois criarei outras aulas no futuro. Então o objetivo aqui é apenas obter uma referência e não um material perfeito. Espero que você também possa ser capaz de escrever com tal mentalidade, colocando no papel suas ideias e conceitos, mesmo que imperfeitos. Lembrando sempre que escrever e dar vidas a conceitos não é uma habilidade que surge do dia para a noite, é algo que se desenvolve com prática e repertório. Então não se desanime se no início tiver dificuldade em gerar boas ideias. Com isso dito, teste o comando na descrição e quando sentir que é suficiente, confira a próxima aula. Nela você vai aprender algo que em um primeiro momento pode parecer contraditório, mas é o núcleo de uma comunicação de impacto: a repetição.